se os senhores quiserem. Pode. Já, vamos marcar para a próxima terça-feira. Comunico a Vossas Excelências que a presente reunião é destinada à instalação da Subcomissão Especial da Reforma Tributária. Esclareço aos nobres pares que essa subcomissão é composta de 9 deputados e deputadas titulares, com igual número de suplentes. Lembro que o quórum para deliberações será de 5 membros presentes. Comunico que, em face da aprovação do requerimento número 1/2019 pelo plenário desta comissão em 10 de abril, foram indicados pelo presidente os seguintes nomes dos membros para compor a subcomissão, observando-se o princípio da proporcionalidade partidária. Titulares: Celso Sabino, do PSDB, Ercílio Coelho Diniz, do MDB, Luiz Miranda, do DEM, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, PSL, Marcelo Moraes, PTB, Chiquinho Brazão, do Avante, Mauro Benevides Filho, PDT, Elias Vaz, PSB e Rui Falcão, do PT. Como suplentes, Alê Silva, do PSL, Cristino Áureo, do PP, Evar Vieira de Mello, PP, Guiga Peixoto, PSL, e Giovana Encar, PDT e Enio VR, PT, Rodrigo Coelho, PSB e Alex Fontaine, Novo. Conforme deliberado pelo plenário da comissão e reunião deliberativa ordinária 16 de abril por acordo, o senhor Luiz Miranda, do DEM, foi designado presidente da subcomissão e o senhor Celso Sabino, do PSDB, relator. Com a palavra, o presidente da subcomissão, o deputado Luiz Miranda. Presidente. Bom, primeiramente, obrigado pela presença de todos, deputados, deputada. Obrigado a todos os amigos que estão aqui, que tem que começar a chamar de amigos, né? Porque é uma briga tão grande no nosso país. O Alexis, que eu acompanhei vários vídeos dele, revoltado na frente do negócio que ele toca, as suas empresas, criticando sempre que a carga tributária no Brasil é impeditiva para o crescimento econômico. E esse é o nosso objetivo, penso eu, acho que é o objetivo da subcomissão, criando ela, da reforma tributária, é exatamente acelerar um processo que a gente sabe que, queira sim, queira não, a reforma da Previdência, ela vai travar esse semestre. É um impacto que ocorre hoje dentro da casa, não estão tendo proposições nesse sentido, que eu acho que é tão importante quanto. Então, o objetivo da proposição, inclusive, eu fiquei orgulhoso aqui, nem lembrava mais disso, que foi o requerimento número 1 da CFT, né, 1 de 2019, que eu coloquei, porque meu anseio por ter uma reforma tributária no Brasil, ele ultrapassa todos os meus interesses. E eu não gostaria de fazer isso com um protagonismo onde eu poderia apresentar um PL ou trabalhar uma PEC por assinatura. Eu acho que isso tinha que ser uma missão de todos, até para ela ter força. Não pode ser uma missão de um. Por isso que muitas das vezes não vai para frente. Você acabou de falar, a PEC do Baleia, a PEC do Howley, e não a PEC da comissão, que foi criada por deputados que representam seus partidos, e ela seria, de fato, algo que, se feito a duas mãos com o governo federal, é a mais provável de ser aprovada dentro dessa casa em um tempo até recorde. Então esse eu acho que é o nosso objetivo, trabalhar de repente um possível texto que poderia ser um texto único, composto por nós, proposto ao governo federal, para que ao invés dele venha com uma terceira, quarta proposição, que possamos então nós já anteciparmos uma PEC, onde juntos assinamos juntos, sem protagonismo. Eu sou presidente porque eu quero que vá para frente, mas não para ter o protagonismo, mas que possamos trabalhar juntos, porque eu sempre acreditei que juntos somos mais fortes, e que possamos de verdade lutar por um Brasil justo, um Brasil onde o assalariado ganha R$1.000 não pague 500 de carga tributária, e o bilionário lá, que tem muito mais condição, explorando o setor financeiro, que eu acho justo, mas que ele não esteja pagando 2% só, que ele não esteja pagando lá a média, que o país tem um estudo que diz que a média dos que pagam é 8%, que é algo totalmente em descompasso com a população brasileira, inclusive com os funcionários públicos que estão reclamando aí, dizendo que vão ser impactados com a reforma da Previdência e pagam 27,5%. Eu e os senhores aqui pagamos 27% de carga tributária, enquanto outros estão pagando nada, como não é cobrado no nosso país lucros e dividendos. Mas esse debate não é uma imposição minha. Vai ter gente que vai discordar, vai ter outro que tem outra ideia, e a gente chegar numa conclusão, de repente, um texto apoiado por todos os partidos, apoiado por todos os pares, onde a gente, quando apresentá-la nas comissões, seja na CCJ, seja numa comissão especial e em plenário, os partidos estão alinhados conosco, porque nós somos representantes de cada partido dentro dessa comissão. Eu quis antecipar algo
que eu acho que nunca foi feito nessa casa, fazer a várias mãos e não uma mão só, ou um grupo de esquerda, direita, de centro, mas sim um grupo composto por todos aqueles que acreditam que o Brasil precisa sim desonerar a sua carga tributária, o peso que ela incide no consumo, fazendo com que o comércio aqueça, fazendo com que gere-se empregos, fazendo com que nós tenhamos condição de ter um crescimento econômico de fato e verdade. E esse comerciante, ele instantaneamente, ele vai comprar mais a indústria. Nós vamos aquecer a indústria, vamos fazer com que o nosso país estrave. E não existe nenhuma reforma, na minha opinião, que possa estar equivocado, mais importante hoje do que a reforma tributária. Então eu agradeço imensamente o interesse de vocês. Eu sei que dentro do partido não deve ter sido fácil. Nós somos quase que sorteados de estarmos aqui, porque foi um por cada partido e os partidos maiores. Então, obrigado, senhores. Eu gostaria de verdade, de coração, agradecer, porque isso é um sonho. Eu discuto sobre isso tem 20 anos, faço palestras sobre o tema e nunca fui escutado. E hoje eu vejo que aqui foi o único caminho que eu tive para conseguir ter essa voz, abrir mão dos meus negócios para vir aqui representar toda uma nação. Quem sabe amanhã os meus negócios voltam a prosperar, inclusive, porque o país vai destravar. E aí você pare de olhar, como hoje eu olho lá para fora, como opção de investimento. Lá nos Estados Unidos é melhor. Que seja melhor aqui no nosso país, que a gente possa ter um interesse, inclusive, de investidores externos investir no Brasil, porque ele não se torna um país mais justo até para os investidores, não só para o nosso pequeno comerciante, a indústria local, mas para todos. Então, obrigado. Aqui nós estamos presentes com o Celso Sabino, que foi indicado como relator, então vou passar a palavra para os senhores. Obrigado, gente. Obrigado também por todos aqui, viu? Vocês são contribuidores, eu vi que várias aqui são instituições que colaboram no setor, a FIP, FENAFISC e outras instituições, Findifisco, que sempre participam aí ajudando a gente. Espero que a gente continue unidos aí com um propósito único. Por favor, vou passar a palavra para os senhores, eu sigo em frente. Boa tarde. Desculpa pelo meu atraso, mas eu venho lá do Pará, né? Inclusive... É isso mesmo? É isso mesmo que eu tô dizendo? É isso mesmo. É isso mesmo? Tive a oportunidade de trazer um sorvetinho aí de açaí que tá lá. Olha pelo atraso. Olha só. Foi ótimo. Atraso sim. Olha, eu vi... Esse é meu ou é assim? Pode ser assim. Eu sou nem mesmo. Dizer que o Assessoria agradece. Alex já teve a oportunidade de tomar na fonte lá esse nosso açaí, né, Alex? Cumprimentar aqui o nosso presidente. Cumprimentar aqui o nosso presidente e a todos os colegas. Cumprimentar as instituições que estão aqui presentes, em especial aos meus colegas do Sindifisco aqui do estado do Pará, que estão presentes, inclusive o nosso Antônio Catete aqui, que é o presidente do nosso sindicato lá. Bem-vindo, Catete, ao Charles, ao Pegado, ao Carrera, né? Camera. E a todos que representam aqui alguma instituição, seja da parte dos servidores que exercem a administração tributária pelo lado do fisco, seja pelo lado das instituições que operam pelo lado da iniciativa privada, dos empreendedores, das empresas, das indústrias. Já foi amplamente colocado nas nossas reuniões, Alexis e todos aqui têm colocado a questão da necessidade de burocratização. Acho que nós temos já um material muito bom na mão, que foi inclusive amplamente debatido no Brasil inteiro, em todas as unidades da federação, em várias cidades, que foi material elaborado pelo deputado Luiz Carlos Hauer. Eu acho que isso já é uma fonte expressiva de matéria-prima para o nosso trabalho. E tomara não, nós vamos ter sucesso nessa nossa comissão. Isso é uma questão de um desafio. Eu tenho certeza que a gente está disposto a enfrentar esse desafio. O Brasil precisa, mas acima de tudo, nós não podemos protelar isso por mais uma legislatura, talvez nem por mais um ano. A gente precisa fazer essa transformação, nós precisamos efetivamente fazer a reforma tributária. Nós vamos enfrentar as resistências, nós vamos enfrentar com muita sabedoria, com diálogo e com agregação as disputas que porventura venham a surgir
entre os entes federativos envolvidos nessa reforma tributária, União, Estado, município, regiões produtoras, regiões exportadoras, regiões consumidoras, mas nós vamos fazer essa reforma tributária. Contem todo com o nosso empenho. Eu sou um soldado e eu espero ter a sabedoria, a paciência e o poder aglutinador de transcrever em um relatório tudo que a gente produz aqui no âmbito dessa nossa comissão. Obrigado. Muito bom. Vou quem quiser assumir a palavra, por favor. Paulo. Pode? Deve? Primeiro, Okay. Luiz Miranda, eu também te acompanhava muito, e os exemplos, e você usava sempre um exemplo, uma referência para a gente questionar o Brasil. Acho importante a tua presidência e a relatoria do Sabino. Primeiro que você tem uma energia e uma pegada, assim, parece que você está ligado à tomada 380. E é preciso, para poder puxar uma reforma importante como essa, para ter energia. Não sabendo que era impossível, nós vamos lá e vamos fazer essa reforma. De fato, a reforma tributária, com todos os seus aspectos, porque ela é ampla. Muito. Ela tem consumo, mas também tem questões de renda, mas também tem questões parações fiscais, tem uma série de outros aspectos que talvez a gente vai trabalhar exatamente agora, mas consumo e super importante agora. Agora, importante que essa reforma ela esteja não só em duas mãos, ou até digo mais mãos, porque é importantíssima a presença das entidades, Sindifiso, enfim, todas essas outras entidades que entendem muito a realidade do que é arrecadar. Você falou muito bem dessa questão. Tem gente que paga muito imposto e tem poucos que pagam muito pouco. A gente tem que ter realmente uma equidade aí. Todo mundo tem que estar pagando de forma parecida e cuidar daquelas pessoas que são menos favorecidas e que a gente sempre está cuidando bastante no Brasil. Acho que elas, de alguma forma, tenham um alívio na carga tributária. É a reforma tributária, a desoneração da folha de pagamento que envolve isso, que vai, de fato, gerar emprego nesse país. E é o que a gente precisa, gerar emprego nesse país. Porque quando você gera emprego, você também resolve problemas da Previdência, que todo mundo fica falando, mas lógico, com 27 milhões de desempregados e subempregados, não estão contribuindo, mas estão consumindo. Então nós precisamos botar. E eu acho que essa reforma, ela une os partidos. Porque todo mundo quer emprego. Independentemente dos ideais ideológicos ou sua pegada, eu acho que esquerda, direita, centro, liberais, todo mundo quer ter emprego. O que eu acho que a dificuldade maior vai ser a gente combater o medo daqueles que têm medo das mudanças. Porque os estados não podem, nem os municípios podem dar o luxo de perder a arrecadação nesse momento. Se tiver esse risco, ela não anda. Por isso as propostas colocadas aí, e é bom que não seja personalizado mesmo, porque senão fica uma eterna lei Candir, né? Nós temos que parar com isso, temos que lembrar, temos que parar com esse tipo de coisa. É a lei do Brasil, é a lei do Brasil. Né? E assim a gente vai cuidar de que seja... Eu não acredito particularmente numa chapa que vira, tem uma transição. Por quê? Porque nós temos que garantir essa segurança dos estados, dos municípios para poder faturar. Então, feliz que a pessoas estão maduras, estamos indo para frente agora, vamos fazer isso acontecer mesmo, com muitas mãos, com muitos partidos, com muitas ideologias e com a ajuda dos fiscos, né? Que são eles que vão ajudar muito nessa... E eles têm que participar. Vamos participar com certeza. É isso, obrigado. O Enio tinha pedido a palavra. E na sequência, as damas têm preferência, lógico. Eu passei na frente. Não, você se inscreveu. Não, você se inscreveu, não foi nada. Eu nem sabia que tinha, acho que era meio informal. Luiz Miranda, fico muito feliz por tomar essa iniciativa. Quando eu cheguei aqui na Câmara, eu já vinha com essa ideia da questão tributária. E aí fiquei um pouco triste porque me disseram que na legislatura anterior já tinha havido uma reforma, que essa reforma teria sido tributária, que ela teria sido aprovada parcialmente na comissão, na CFT. Puxa vida, não vou ter oportunidade. Depois eu vi que você
tomou a frente, tem a frente parlamentar. Parabéns. Quero contribuir muito. Eu sou advogada tributarista, já trabalhei em N perícias também, de repetições de inquérito. Então eu sei mais ou menos onde que estão os gargalos dos nossos tributos, onde estão as maiores discussões. Então eu quero contribuir ajudando na elaboração de um texto que tenha a menos possibilidade possível de judicialização. Exatamente. Tá? E eu sempre digo, se no Brasil paga-se multa, porque se paga mal e aí vem a sonegação. Eu acho que uma forma da gente aumentar é melhorando a qualidade do nosso sistema tributário, sem aumentar o peso, ok? Mas melhorando a qualidade, até mesmo para evitar a sonegação, para que os brasileiros tenham até prazer em contribuir. E não sentir que aquele tributo é pesado, mas ele sentir que ele tem valor e que isso vai retornar para ele. Ok? São as Obrigado ordens. pela participação, Ale. Muito bem-vindo aqui, deputado. Obrigado. Agora, por favor. Eu só quero colocar na disposição também, mas acredito que vai ser uma boa equipe, uma equipe preocupada com a cultura. E vai ser um desafio gigantesco. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui um cargo assim, eu fui Ministério do Planejamento, me deram um exemplo, eu falei, escuta, mas como é que vai tocar esse gigante aqui? Um senhor de idade falou o seguinte, se você já experimentou pegar um passarinho, se você apertar muito, você o mata. Se você deixar meio solto, ele foge. É o desafio que nós vamos ter. Nós não podemos aumentar a taxa, mas nós podemos inverter toda a cultura tributária do país. Né? Eu acho que vai ser muito importante ouvir os sindicatos, daqueles que trabalham na área, vai ser muito importante. Não vamos comprar ilusões que nós vamos conseguir reduzir o tributo do país. Nós podemos torná-lo mais ágil e principalmente justo. Se nós conseguirmos fazer com que a política tributária brasileira seja justa, já é uma revolução. Né? Concordo com você. Não vai dar para a gente fazer isso, a partir de amanhã funciona assim. Mas se conseguirmos uma transição de 10 anos, já é muita coisa. Já é muita coisa. Porque no momento dessa crise, se nós conseguirmos fazer com que a gente aumente o mercado interno, aumentando o consumo, já é uma revolução. Então me parece que o desafio que temos é entender isso daí. Vamos ser diferenças, né? Eu vivi um período da desoneração. E a desoneração não foi boa para o país, até porque a desoneração ela só vale a pena se ela vira emprego ou vira investimentos. O histórico que nós tivemos é que a desoneração sempre virou lucro. Aumenta a margem de lucro. Não é transferida nem para o consumidor, né, e nem em direção de empregos. Então você reduz impostos para aumentar o lucro. Ora, o lucro já está aí. Nós não precisamos disso. Nós vamos ter que fazer um debate muito profundo como se faz essa reforma tributária uma política de distribuição de renda. E aí sim, instrumento de atração de investimentos e de geração, inclusive, de legalização dos investidores. Né? É por isso que eu estava falando aqui a questão do imposto sobre movimentação financeira. É uma coisa que os empresários não gostam. Mas eu acho fundamental, estou convencido que é fundamental a gente discutir o imposto sobre movimentação financeira. Porque se nós falamos tanto que a corrupção, né, que o suborno... Bom, se a gente tiver um imposto... Hoje, ninguém pega 5 milhões na bolsa e sai andando com 5 milhões. Se nós temos uma maneira de fiscalizar isso dentro do mercado financeiro, automaticamente a gente vai mudar muito. Então você pega tráfico de drogas, você pega prostituição, corrupção, tem muita coisa que a reforma tributária pode ter um papel progressista, avançado, e temos muito que copiar. A gente não precisa reinventar a roda. Tem muita coisa boa. Com certeza não vão inventar jabuticaba. Nós precisamos, vocês concordam? Nós temos muita coisa aí boa. Podemos fazer. Eu acho que o que precisa é essa disposição. Claro, a gente também mudar de ideia quando for necessário, mas ter um bom debate. Por isso eu encerro dizendo a importância de fazer uns bons debates. Vamos para cima. A gente já fez isso no passado, nós estamos num novo mandato, vamos pegar o que já acumulamos, mas vamos ter também que vocês talvez não tenham participado de todos os debates. Né? Ouvir qual a proposta dos setores organizados da sociedade sobre que modelo é esse de reforma tributária, para que a gente possa entender as diferenças e achar um modelo que seja mais próximo daquilo que nós entendemos que é o melhor. Até porque, gente, eu vou encerrar dizendo o seguinte, o executivo, não importa se municipal, estadual ou federal, ele representa a maioria que votou nele. O parlamento representa toda a sociedade. Uma mesa como essa é a cara de toda a sociedade. Exatamente. Sair daqui algo
tem que ser algo que tenha cara dessa sociedade. Isso já é um avanço muito grande. Estou à disposição. Obrigado, meu líder. Apenas colocar aqui, gente, para vocês, essa palavra do Enio, o Enio é do PT. Você vê que é unanimidade. Mas você falou assustado? Que não. É que toda vez que a gente fala. Quando a gente estava no governo, ele falava assim, é o Enio, e agora é o Enio. É só mudar. É uma verdade. Esse pessoal todo vivia lá. Agora, na verdade, toda vez que você fala em pauta econômica, aqueles defensores de pautas econômicas dizem que você vai ter uma objeção por parte da esquerda, seja esse do CDB, né, do PT. E você vê que a reforma tributária é unânime. Se a gente não conseguir aprovar isso nessa legislatura, a gente não aprova nunca mais. E eu concordo com o que foi dito pelo Sabino. Não é nessa legislatura, é esse ano, porque o próprio governo federal diz que quer que seja disponibilizado o mais rápido possível a PEC que vai vir do governo federal ainda esse ano, que quer que tramite esse ano, que quer que corra. Então, qual é o nosso papel? Convidar para, então, o Marcos Sintra, já que ele disse que já tem um documento, que ele traga para a gente esse documento com a brevidade, para que a gente possa ajudar. Porque depois ficar aqui nesses debates eternos, igual está acontecendo agora na Previdência, é desnecessário. Vamos mostrar a cara do Brasil, a cara do parlamento, o que o parlamento espera de uma reforma tributária, para que quando vier o documento, a gente tenha feito ele a boas mãos. E aí eu tenho certeza que sua colaboração agora vai ser fundamental, porque eu sempre que eu falo, ele é minha oposição, ele que é a minha esquerda. Isso que ele tá sóbrio, você vê que ele bebe, Felipe. E olha que o caninho é do novo. Essas coisas eu te conto. Pouco amigo, ainda Isso que é parecido, né? Depois que acabar a sessão, você pode oferecer um cliente. Eu ia falar bem dele, agora eu vou falar. É a sua palavra, meu líder. Eu sou membro da CRT, mas não sou membro dessa subcomissão. Mas vim aqui porque... Pode participar conosco, sempre. Mas eu vim porque eu acho que o tema é muito importante, mas eu estou muito bem representado, apesar dele não ser mais meu amigo. O Alex Sisker. Esse cara, ele mata todo mundo em sincericídio, você viu isso aí? Então, sincericídio mata mesmo na hora. Pelo Alex Sisker, Senhores, boa tarde. mas um grande membro dessa comissão. Grande membro é você. E eu acho que algumas coisas que foram faladas aqui são muito importantes. Eu acho que a palavra do Enio, até em relação à experiência, né, que eles já tiveram aqui nessa comissão em outras legislaturas e também ao debate. Até há 2 ou 3 semanas a gente estava lá na comissão, né, e a gente teve um debate bastante agradável sobre a questão do salário mínimo. E foi um debate bacana, né, o Mauro também participou. E eu saí dali feliz com a qualidade do debate, apesar de a gente discordar em vários pontos, né, ideologicamente até, em relação ao tema. E à tarde a gente estava na CCJ e o debate foi o oposto. Foi uma briga, uma discussão, eu não participei diretamente, mas aquilo ali me deu vergonha. Eu até escrevi naquele dia no meu Twitter, enquanto de manhã a gente teve um debate muito bacana na CFT, eu vi um debate muito ruim na CCJ tarde. E eu espero que o debate sobre esse tema aqui da reforma tributária mantenha esse nível que a gente tem hoje, acho que na CFT, que é um nível muito bom, apesar das discordâncias de opinião, apesar das visões muito diferentes, mas é sempre com muita técnica, né? O Mauro que chegou agora é um dos que traz bastante qualidade também nos debates, apesar também da gente discordar em alguns momentos. Acho que a gente concorda mais que discorda, mas a gente discorda em pontos duros. Né? Com você é difícil não discordar. É verdade. Até o Alexis discorda, então. Agora, Você vai ficando minoria. Agora, eu queria colocar aqui uma reflexão, né? Apesar de eu concordar de a gente não ter que criar jabuticabas, mas tem algumas reflexões hoje que até os países que já têm um modelo tributário mais robusto, que funciona, eles já estão refletindo sobre os modelos deles. Não só pelos pontos que o Enio falou, né, drogas, corrupção e tudo mais, mas também pelos novos negócios. Esses negócios em plataforma, moeda virtual e tudo mais. Então é uma provocação, eu não sei, eu não tenho a resposta, mas se a gente não deve estar pensando hoje num modelo tributário que já começa a ser rediscutido pelos países que implantaram esses modelos tributários, porque eles já estão começando a ficar ultrapassados, e talvez a gente esteja começando a pensar em implantá-los com alguns anos de atraso, ou se a gente não deve já começar a pensar numa solução
mais moderna, que é a solução que talvez esses países também. E aí a questão da tributação sobre movimentação financeira vai muito nesse sentido. E talvez a resposta não esteja nem no extremo nem no outro, seja algo misto ou algo transitório, em que a gente faz algo de curto prazo, que vai ser a solução para a economia como ela é hoje, mas já pensando num sistema futuro. Então acho que a gente tem que pensar muito nisso também, o que a gente quer, né? Não, claro, criando coisas que são só para atender situações específicas do Brasil, mas pensando no mercado que está se desenvolvendo e que está mudando. E eu acho que a gente tem agora uma oportunidade muito boa de aprovar essa reforma, porque a população quer a reforma. Acho que todo mundo sabe que precisa da reforma tributária. E a população hoje está mais empoderada, né, com as redes sociais. A gente viu isso nos votos esse ano, em que o papel da sociedade teve muito mais influência sobre as eleições do que em outras épocas, e que o papel das instituições, inclusive até dos governos estaduais e municipais, tem menos força hoje. Então, acho que é o momento ideal para a gente aprovar essa reforma, porque os entes que têm maior restrição a uma reforma, eles têm menos força hoje. E a população que quer uma reforma está com muito mais força. Então, a gente tem que aproveitar esse movimento, esse momento, para conseguir garantir essa reforma. E como o Alexis falou, não é a reforma da Previdência, que é o tema do momento, e, sem dúvida nenhuma a gente precisa aprovar essa reforma da Previdência, né? Precisamos, só falou agora, que precisa. Não essa aí, do Previdência, não essa. Não, mas gravei. Sem dúvida. Precisamos aprovar a reforma da Previdência, mas precisamos mais ainda aprovar essa reforma tributária depois. Então, não estou na subcomissão, mas estou muito bem representado pelo meu ex-amigo Alexis Fontaine. Você não se me permite, coração peludo, rapaz. se nós tivéssemos um bom debate da reforma tributária, nós não estaríamos discutindo a reforma da Previdência. É um equívoco discutir primeiro a reforma da Previdência. O correto é discutir a reforma tributária. Eu sou de governo, porque sou tem básico. outro, Previdência. Mas eu acho que nós também. pecamos na mão. Se a gente tivesse um bom debate sobre a reforma tributária, a Previdência era outro assunto. Você separa um do outro. Não, as duas são importantes, mas eu acho que você está falando então o seguinte. Assim como teve o plano Sarney, o plano Collor, talvez teria que ter vindo o plano Bolsonaro, um plano econômico que viesse com tudo englobado. Eu concordo com Mas deu certo no passado, porque a claridade seria outra. Nós estaríamos tratando de uma pauta positiva. Não deu não. Teria dado mais certo. Olha nós unidos. Não deu não. Todos unidos aqui, ou todas as vezes no Brasil deu certo. Não deu certo. Todas as vezes Então, aprovado. os livros Aprovado que eu dei aula, eu errado. tenho que rasgar os livros lá, porque tudo que eu dei aula até hoje não deu não. Aí, Alexis, me ajuda. Posso complementar minha... Eu vivi aquilo tudo, meu filho, deu certo? Não deu certo não. Não. Mas aprovaram. Eu já trabalhava. Aprovaram. Eu tô falando de aprovar. Mas... Se o pacote prestava, eu não entrei Não, o nesse pacote não mérito. Eu tô falando de sei que na aprovar. época, na época eu já trabalhava, Deixa eu trabalhava permitir no completar comércio. minha fala. Que foi interrompido, né? Aqui pelo colega. Ex-amigo, ele é amigo? Não, ele é. Vai. Agora ele é. Mas acho que nesse ponto, eu concordaria contigo que se a gente tivesse aprovado a reforma tributária alguns anos atrás, talvez a gente não estivesse discutindo hoje a reforma da Previdência. Mas hoje, eu acho que a reforma da Previdência não é mais importante, ela é mais urgente. Acho que a diferença é essa. Importante, a tributária talvez seja muito mais. Mas urgente, eu acho que a reforma da Previdência ela é mais urgente. É isso. Então, contem comigo, estarei bem representado pelo Alexis, mas quando precisar também da minha participação, estarei lá. Quero até parabenizar por essa fala, porque agora eu arrumei um argumento. A mais importante é a reforma tributária, mas a Previdência ela é urgente. Isso é uma frase perfeita. Alguém mais quer assumir a palavra? Chiquinho, por favor. Boa tarde. Iniciar aqui pedindo desculpa, agradecer ao presidente, que sempre me deu uma força, agradecer também ao presidente do Partido Chileno. Bom, esse tema, eu não gostaria primeiro de ser repetitivo, quando você chega depois não sabe realmente o que foi posto, né? Mas dizer a vocês o seguinte, que esse tema tributário realmente ele é muito, além de polêmico, ele é muito abrangente e precisa realmente ter um grande debate e aonde nós devemos ouvir muito o empresariado como um todo,
conversar com o próprio governo, para que a gente realmente possa tentar acertar aí da melhor forma possível, para que a gente possa fazer uma verdadeira reforma, uma reforma que não seja, de repente, a melhor reforma, mas que seja uma reforma que dê resultados positivos e que seja uma primeira reforma eu diria, dessa legislatura, porque eu não acompanhei as anteriores, que a gente possa avançar muito, não há dúvida nenhuma. As reformas, no meu ponto de vista, todas têm a sua contribuição e todas têm a sua necessidade. Por exemplo, a reforma trabalhista, somado à reforma que teremos previdenciária, que também concordo que não é essa que está aí, porque esta daí é um gigante. Para que a gente possa votar numa única vez é uma reforma perigosa, que realmente acaba, muitas das vezes, não é fugir do debate. Eu acho que nós temos que aprovar a comissão especial e partir para dentro do debate para ter todas as informações. Sobre a reforma tributária, que aí seria a soma e que seria, na verdade, a primeira a ser feita, e o resultado dela é que diria como seria as demais, aonde a gente poderia flexibilizar, de repente, muito mais, a gente tem que estar muito atento. Por exemplo, eu não sei o que foi falado aqui na mesa, mas muitas das vezes a gente vem com o pensamento de aumentar tributos. Eu acho que isso é um erro, porque ninguém aguenta mais o aumento de tributo. Ninguém falou isso aqui. A gente só falou em baixar. Chegou atrasado, mas ninguém falou isso. Sim, mas eu não queria justamente ser repetitivo e fiz essa observação, porque justamente a ideia é baixar, porque não tem almoço de graça. Se aumentar, alguém na ponta vai pagar e a O único que falou em aumentar foi a oposição, mas até o Alexis já rompeu. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente fala da reforma da Previdência, nós estamos vendo aí, inclusive, muitas empresas quebrando, falindo. Cada uma que quebra, falha, evidentemente são famílias que ficam desempregadas e a engrenagem da máquina que começa a travar, na verdade. Ela começa a ficar mais devagar, o dinheiro passa a não circular com tanta eficácia. Então, o que acontece é o seguinte, vou dar um exemplo aqui de eu não sou fumante, mas digo o seguinte, tem uma situação que já fui abordado na rua, justamente por esse tema de tributação, e aí me falaram o seguinte, por que você não tributa mais no cigarro? Eu falei, porque não cabe mais tributação ali. O que acontece é o seguinte, muitos segmentos desses de cigarro e diversos outros, pirataria em geral, vieram fechando postos de trabalho, justamente por não aguentar mais. Mas o fumante não deixa de fumar porque o cigarro subiu. O cigarro que eu digo, o legalizado. Ele começa a cair para onde? Para a pirataria. E aí ele aquece o mercado da pirataria, na verdade. Por isso nós temos que tomar um cuidado, porque tem algumas, a nível até do próprio cigarro, falando aqui, nós sabemos dos males que ele causa a toda a sociedade. Você imagina um cigarro que não é fiscalizado, que não tem ali um vidro, que não tem ali vigilância sanitária, que não tem ali todos os cuidados. Se puder me dar um parênteses, eu sou de uma região fumageira de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Nossa base da economia é o plantio do tabaco. Lá nós temos um estudo que mostra que 52% do cigarro fumado aqui no Brasil, ele é contrabandeado. Ou seja, cigarro que entra no nosso país sem pagar nenhum tipo de tributação. 52%? 52% do cigarro fumado no Brasil é contrabandeado. Inclusive, a política do governo, né, foi anunciado pelo Sérgio Moro, a diminuir o imposto para tentar segurar isso. Mas aí, em paralelo a isso, a gente nota que o dono das fábricas de cigarro no Paraguai, o dono é o presidente do Paraguai. E que a própria polícia do Paraguai muitas vezes escolta o contrabando para o lado brasileiro. Então, essa discussão é ampla. Eu queria só contribuir na fala do colega. Obrigado, e concordo plenamente. E o que acontece? Evidente que o fumante, está aí nos meios de comunicação, ele custa caro para a área da saúde e que automaticamente toma esses recursos. Então nós temos que, além da corrupção, de uma série de combates, nós temos que analisar, porque faz parte da reforma, na verdade, combater a pirataria, seja ela de uma forma, seja ela de outra. Então nós temos que estar atentos, e esse debate sadio é um debate que tem que ser feito em cada canto do país. Em cada cantinho do país nós temos que levar essa mensagem, e a participação popular é a mais importante. Porque se nós conscientizarmos a população em cada canto de que ela tem a obrigação de participar de uma mudança verdadeira no país, eu acho que nós teremos um grande alcance.
essa reforma tributária é importante que saia esse ano. Se não sair esse ano, que saia o ano que vem, mas o ideal é que pudesse sair, devido já à boa vontade do nosso presidente em participar disso, e eu acho que que o país ganha como um todo. Obrigado, presidente. Mas ninguém te pediu antes, não? Não, pode ir. Cheguei atrasado aqui, pô. Tudo bem? Ministro, você como empresário, Isso, bem pode dar. sucedido, honesto, que eu sei, que a gente lá te conhece. Tudo bem. Você toda garantia. Depois de uma dessa aí, rapaz. Fala um pouquinho que o empresariado sofre com a carga tributária, com o sistema travado, principalmente com a burocracia. Olha, a meu ver, né, eu peguei também, cheguei um pouco atrasado, desculpa pelo atraso, mas a reforma tributária, de fato, ela é urgente, né, talvez tão urgente quanto a da Previdência. Né, quando fala da importância da urgência, eu acho também que é muito urgente a reforma tributária, principalmente no sentido de simplificar, de evitar esses passivos que a gente tem trabalhista, porque ninguém consegue interpretar a legislação, ela é leonina, tem que haver uma mudança, tirar um pouco da carga sobre o consumo, sobre o emprego, sobre a folha de pagamento e passar para a renda, passar para patrimônio. Então, quer dizer, achar um equilíbrio, achar uma dose e vamos, né, tentar contribuir, essa trabalhar, vai dar certo. colocar Praticamente todos falando a mesma coisa. É só encontrar a constitucionalização desse documento, a forma de blindar as judicializações, que a gente sabe o que acontece logo depois de uma aprovação. A gente briga para aprovar. Lá na frente, o juiz, lá nos cafundé do Juda, mete uma liminar, cria uma jurisprudência e a gente pede força. Então, trazer esse papo também para o STF, levar para os ministros antecipadamente, para ver se você vai ter um real apoio, porque o cara da liminar lá, ela cai no mesmo dia na outra ponta, porque existe um interesse mútuo de todos em fazer o país dar certo, em fazer com que o nosso país volte a crescer, destravar a máquina. E a lógica é a mesma, é que todos que querem um país melhor pensam igual. Financeira, a princípio eu tenho algumas restrições contra ele, nós estamos debatendo, conversando sobre isso, que eu acho que ele inibe a cadeia, ele inibe o produto em si de circular, de passar de uma empresa A para B ou para C. Então aí eu acho que o IVA, que é lá o valor agregado, acho que ele é mais justo, é mais... Então assim, é uma coisa que nós vamos ter que amadurecer, procurar, mas o fundamental é que é urgente. Então... Eu citei aqui o Ercílio Diniz, porque ele é empresário, oferece muito emprego na minha região, graças a Deus. E ele é um exemplo de progressividade num momento difícil que o Brasil passa e ele não desistiu do Brasil. Você sabe que aqui a sua experiência vai ser muito importante. É super importante mesmo. E, por exemplo, você vê a contramão das coisas. Você é um empresário e tem um maquinário. Eu digo trator, vamos citar assim, para ser específico. E aí, quando você faz a contratação, você vai alugar para uma empresa e você faz a contratação de funcionários, você paga o imposto dobrado. Deveria ser o inverso. Quando você cede todo o seu maquinário sem qualquer mão de obra, o imposto teria que ser mais caro. E ao inverso, ele impulsiona você a não contratar, tentar fazer realmente as contratações simplesmente pelo maquinário e não pela contratação. Quer dizer, você acaba não gerando emprego, não gerando impostos e a máquina, ela na verdade, ela não gira. A engrenagem acaba não girando. Então, são muitas as correções que tem que ser feitas aí através dessa comissão. Vamos lá. Também peço desculpas por ter chegado atrasado. Eu queria fazer 3 considerações. Só um assunto para vocês, gente. Eu sei que às vezes a gente pede desculpa por chegar atrasado, mas só quem vive essa vida aqui dentro, que tem um monte de celular gravando, fica achando que alguém foi responsável. Mas é uma loucura. Muitas das vezes você tem comissão no mesmo horário, plenário acontecendo, reunião de bancada, o partido te chama, teu gabinete tem alguém te esperando. É uma insanidade a vida do parlamentar. Então, só de vocês estarem aqui presentes. E nós temos aqui agora exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de titulares são 9. Nós somos mais do que o necessário para poder compor. Bom. E diga-se de passagem, para poder iniciar qualquer sessão dessa subcomissão, precisa só de 5. Nós temos mais do que o dobro. Então,
é simplesmente fenomenal o interesse de todos. Obrigado. Então, não tem atrasado. Tem o interesse de estar aqui presente numa pauta onde é de interesse de todos nós. Obrigado por estar aqui. Me sinto ainda mais estimulado, né, com as palavras que o presidente acaba de fazer. Reforma tributária, ela envolve diferentes entendimentos da população e de quem é governo. Reforma tributária para a população é reduzir carga tributária. A população entende que no Brasil a carga tributária é muito elevada em função da má prestação do serviço público. Ela interpreta que a educação não é de qualidade, que o serviço de atendimento de saúde feito pelo SUS é ineficiente e por aí vai. Então, esse é um conflito que esta casa ela vai ter que mediar, fazer esse entendimento. Porque, no mínimo, esta casa vai ter que criar imposto e diminuir outros, para que o efeito final disso possa, pelo menos, ficar uma carga tributária igual. Eu não acredito, salvo o melhor juízo, que esta casa possa mediar uma redução de carga tributária. Agora, podemos trabalhar para não aumentar a carga tributária, mas não aumentar a carga tributária não significa que eu não possa criar um imposto de renda sobre lucros e dividendos e diminuir o PIS e outros tributos, né, que são inerentes. Você reduziu a carga tributária para a população. Pois é, então, mas é porque quando você... De um jeito inteligente. Exatamente, tem uma maneira de como você fazer isso. O outro conflito é o conflito federativo, que esse é ainda mais difícil. Então, na discussão do IBS ou do IVA, o que quer que seja, que é importante, que simplifica, que facilita, que barateia para nossas empresas, porque é uma legislação complexa, Constituição, lei complementar, lei ordinária, portaria, instrução normativa, é toda uma parafernália de gerenciamento, né, do tributo, que a empresa tem que gastar dinheiro com advogado, com contador, com isso e com aquilo. Agora, o IBS ele vai nascer com um problema grave, porque ele pressupõe o princípio do destino. E princípio do destino significa que quem fica com o tributo é o consumidor. Então, se eu estou comprando um produto lá no meu estado do Ceará, isso significa que os 18% do ICMS ficarão para o estado do Ceará. Porque hoje, quando eu compro uma mercadoria de São Paulo, lá São Paulo fica com 7% e eu cobro de FAO, que é o diferencial de alíquota, de 11%, para fazer os 18%. Então, São Paulo, aliás, os estados produtores, eles apropriam o crédito na origem, que hoje é 7%. Então, ao instituir o IBS, o IVA, ou a nomenclatura que se dê, como isso tem como alicerce o princípio do destino, é bom lembrar que os estados que vão perder receita na veia com essa implementação, nós vamos ter que discutir bem, ver como é que compensa, enfim, como é que isso pode ser minimizado durante muitos anos, mas isso não é uma tarefa fácil, como em princípio possa se imaginar. Isso gera conflito. Eu vi aqui como é que foi antes essa confusão para poder fazer uma mediação, sobretudo entre estados produtores e estados consumidores. Terceiro, o IVA é importante. Isso, como eu disse, simplifica, junta, mas nós não podemos perder o foco, como disse aqui o colega deputado, reforma tributária não pode ser feita somente para simplificar. Você tem que, o Brasil tem, talvez hoje, o sistema mais regressivo do mundo. Dos 2 trilhões de tributos que nós arrecadamos, 1,1 trilhão é imposto sobre consumo, 398 bilhões é imposto sobre propriedade e assim por diante. Heranças e doações. Não é grandes fortunas que isso não dá receita para ninguém. Mas você tem um segmento aqui totalmente diferente na essência do processo arrecadatório, que a reforma tributária ela vai ter que tornar isso mais eficiente. Pensar no imposto sobre renda, pensar no imposto sobre patrimônio, propriedade e assim por diante. Porque senão você simplifica, mas ela continua regressiva. Continua regressiva. Esse é outro detalhe que eu pondero também, que a gente vai ter que discutir com o discernimento, com o brilhantismo de cada um dos colegas que aqui estão, para poder a gente... aliás, dentre desses requisitos, a gente tem que pensar logo de início que imposto sobre bens de capital, ele tem que ser zero, não tem que ter imposto sobre aquela máquina
e você vai agregar o seu processo de produção, eu pessoalmente defendo que no caso, que é o que eu conheço melhor, que é o caso do ICMS, do Estado, a gente tem que cobrar zero. Aliás, para orgulho dos cearenses, hoje, quando a indústria compra uma máquina de São Paulo, ela paga 7 em São Paulo, paga 0 lá no meu estado, porque assim implementei nesses últimos 12 anos. Ou seja, a máquina, bens de ativo, pagam 0 de ICMS. Tentei aprovar isso no CONFAS durante vários anos, mas mesmo assim eu não tive, até porque no CONFAS as decisões são por unanimidade, a gente não consegue aprovar esse tipo de coisa. Mas, então, eu me preocupo somente para onde vai o tributo e como mediar esse conflito federativo. São pontos aqui que eu queria deixar na mesa para a gente poder debater na hora correta. Obrigado, Mauro. Apenas ponderar que existem instituições como a Ilva que está aqui presente, que representa a Anfip, o Chaz ali da FENAFISCO. O FENAFISCO está com o Chaz aqui, deixou aqui também, o Sindifisco. Todos esses órgãos, e inclusive representantes de sindicatos, possuem vários estudos que são ignorados quando vão criar novas leis, PECs, e a gente sempre comete os erros primários de não analisar estudos de quem está ali, um camalhaço de informações, sem uma proposição. O que eu acho legal é isso, você tem um estudo, cabe a nós criarmos em cima desses estudos o que é melhor ou pior, de onde tirar, de onde mover. Esse é o papel dos legisladores. Mas os estudos existem, não é só de uma instituição, são de várias instituições que são tidas como instituições sérias, já fizeram todo o dever de casa e está, pelo que eu chequei, está super atualizado. Aí cabe a nós tratarmos isso com a maior transparência e clareza, porque o que eu observo, infelizmente, nas legislaturas passadas, sem criticar quem estava aqui, porque não necessariamente significa que você compõe esse tipo de grupo, mas que existia mais interesses próprios ou dos seus pares, do corporativismo, do que interesse em lutar por um país melhor. Porque é impossível acreditar que se você está lutando pelo país, você não consegue aprovar o que vai melhorar o seu país, que vai aquecer a economia, que vai fazer com que o país vá para frente. Não dá para acreditar que existem tantas pessoas negativistas. E se o senhor continuar com essa negatividade aqui, não vai dar certo. Eu acho legal vocês chegando assim, é legal. Nós vamos fazer. Isso. Pergunta pro pessoal da Anfip por que não... Tem uma vamos declaração do Everardo Marcel, recentemente, uma reportagem que informou que eu gostei muito boa, que é o seguinte: a carga tributária no Brasil é do tamanho do Estado brasileiro. Não é, inclusive, é até menor, porque o Estado tem fechado em déficit todo ano. Então não adianta falar em reduzir, vai reduzir enquanto toda a estrutura do Estado também não reduzir. Uma coisa importante, Mauro, nessa questão do destino e da origem, o Brasil é uma jabuticaba nessa questão da origem. Todo mundo que usa IVA é destino, não tem essa questão da origem. Por isso que as propostas têm até na transição entre Estados muito mais alargado, 30 anos, 40 anos, até 50 anos aí. Mas isso é entre os Estados, onde você pode diluir essa transição de modo que até a própria atividade econômica nas suas adaptações faz com que não tenham essas perdas. E a gente tem que tomar cuidado disso nessa reforma mesmo, porque o Estado se sentindo lesado, ele vai. E aí nós não podemos também deixar que o Brasil todo não faça essa reforma positiva, porque alguém está sentindo que nós precisamos resolver a questão dele, vai ser tempo. Nós não podemos ficar presos. Mais alguém não falou que não essa palavra? Primeiramente, queria agradecer a Luiz. Eu acho que nós estamos num momento único para que comece a fazer algumas mudanças. Como o Priscila falou sobre o consumo, tem que se mudar, tem que se revisto. E nós temos mais do que isso, vários modelos prontos lá fora. E esses modelos positivos lá fora, se possível, ajustar aqui no Brasil. Eu acho que essa somatória de inteligências, como o Mauro, como o Alexis, conheço muito, eu acho que vem ao encontro da necessidade da reforma mais importante que eu acho para a geração de emprego, que é a reforma. Só estar aqui, eu não faço parte da subcomissão, infelizmente, né? Mas eu estou há muitos anos na área comercial e empresarial, sou do estado do Tocantins, estado
mais novo da federação. Lá do Gaguinho. Lá do Gaguinho. O Gaguinho é conhecido de todo mundo, né? Incrível. Mas eu, como participante de associação, de sindicatos, junto com os empresários sempre, eu vejo que a ansiedade dos empresários, principalmente do meu estado, mais do que baixar a carga tributária, é conseguir simplificar para poder diminuir a sonegação. Eu acho que os estados hoje fazem uma concorrência entre si que aumenta a sonegação no país. Porque o estado hoje ele quer saber que vendeu bastante do seu, gerou emprego e que ele arrecadou aquela parte menor do imposto, mas não quer saber do destino da mercadoria. Esse é que é o grande problema. Então eu acho que, e vejo aqui feliz que com as cabeças que tem aqui inteligentes, eu não tenho dúvida que essa reforma tributária vai ser realmente o que vai fazer alavancar o país. Porque os empresários hoje trabalham com vontade de trabalhar correto. Ninguém quer trabalhar, mas tem que combater o tráfico, eu falo de cigarro, e para combater o tráfico, eu acho que tem que penalizar lá na ponta. O pequeno comerciante vende um produto sem nota fiscal, ele tem que ir preso, porque aí não vai comercializar. Aí vai começar a comercializar na porta de colégio, alguma coisa, e aí fica fácil de combater. O problema é que o Estado, e quase todos os estados, para poder baratear o custo de operação de fiscalização, ele pega o exemplo que, conversando com o auditor fiscal do Estado de Goiás, as 500 maiores empresas do Estado de Goiás são auditadas, são fiscalizadas, as demais não. Aí então ele faz com que a concorrência fique desleal até nos grandes comércios. O Tocantins ele é atacado pelo Estado de Goiás, Minas, São Paulo, Sul, e tem hoje uma política fiscal que só pode aderir aos incentivos fiscais da região norte, que é por região. E a região norte não tem nada para que oferecer ao Tocantins. Então eu vejo que a dificuldade dessa guerra fiscal é o que não sei se consegue, porque o Estado, alguns tributos são estaduais independentes, mas talvez consiga fazer nessa reforma tributária que o Estado diminua a concorrência nessa questão de incentivos fiscais, para que tenha um equilíbrio, para que o Estado não incentive os empresários daquele Estado sonegar no Estado vizinho. É importante que os governos estejam juntos, e principalmente o governo federal, que vai ser da maior importância justamente para contrabalancear o que o senhor acabou de falar, em relação aos estados que vão se sentir lesados, que vão ter alguma perda. Se tiver que haver uma compensação, somente o governo federal pode estudar e fazer da melhor forma ali. Então, nós temos que fazer aqui junto com ele. E só concluindo, os incentivos fiscais hoje, na grande maioria, para as grandes empresas, são mais vantajosos. As pequenas empresas são menos interessantes, os incentivos fiscais. Então faz com que isso dificulta, entendeu, o crescimento do país, a geração de emprego. Desequilíbrio, mais ou menos. Desequilíbrio. Só para ponderar aqui, hoje no Brasil está proibido, você tem mais 15 anos do incentivo da indústria e mais 5 anos de incentivo do comércio. Para você promover incentivo fiscal hoje, aí está correto, não, companheiro, que você tem que fazer dentro da sua região, aí você cola um incentivo que outro estado já deu, você deposita lá no Confaz e começa, portanto, a promover. Você não pode nem mesmo extrapolar para outra região, você não pode colar o benefício para outra região. Isso já está, o Congresso Nacional, quando ele aprovou, foi ano passado, quando ele aprovou a convalidação dos incentivos fiscais, já ficou na lei complementar que está encerrado. Então o comércio, inclusive, vai se encerrar daqui a 3 anos. Vai encerrar daqui a 3 anos. Então, esse movimento, eu acho que o Congresso deu um passo importante em assegurar isso. A indústria vai um pouco mais, mesmo assim, limitado na região. Não dá para você fazer outro incentivo copiado naquele que foi dado no estado lá do sul. Você não pode, mas nem o do sul dar copiado lá do norte, não dá para fazer. Então, já há algumas amarras já preconizadas na lei complementar do ano passado, que eu espero que vigore até o final dela, encerrando tudo isso. Maravilha. Senhores, podemos encerrar? Presidente, eu queria pedir a aquiescência dos colegas aqui, para se a possibilidade de fazer uma quebra do protocolo, para ouvir 2 minutos o presidente da FENAFISCO e a representante da Anfip. Se todos concordarem, rapidinho. Charles, a nossa... Eu vou falar, o nosso projeto, ele é um projeto de reforma tributária e solidária, eu acho que todos vocês já conhecem. O projeto ele é progressivo, que é a intenção
a única sugestão que eu quero dar, o Charles fala lá com mais profundidade, é em relação a formar frentes nos estados. Porque eu acho que o debate também, nós temos que começar nos estados, nas assembleias legislativas, na Câmara. Então, assim, é uma sugestão, né? Eu estou lá na base, lá sou de Minas Gerais, que eu acho que quando se a gente começar isso lá, já de baixo para cima, com certeza nós vamos ter, né? Já começa um projeto com apoio do povo, da sociedade, porque esse projeto, eu acho que partindo, né, dessa comissão, com certeza nós vamos ter sucesso e a gente vai conseguir aprovar igual o deputado falou, nessa legislatura, agora até o ano que vem, que precisa, o Brasil precisa dessa reforma tributária, como o deputado falou, que a da Previdência é urgente, mas a tributária já deixou de ser urgente, porque se ela tivesse acontecido, talvez a gente não estava nessa confusão toda que está o país, tá, gente? Só isso. Parabéns, viu? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo espaço que foi aberto aqui para as entidades. Foi muito importante. Nós somos testemunhas de um momento histórico, né? A instalação dessa subcomissão especial de reforma tributária. Temos um paraense na relatoria, eu também sou paraense, presidindo hoje a FENAFISC. Obrigado, presidente Luiz Miranda, com quem nós temos conversado, dialogado, as entidades ANFIP e FENAFISC têm dialogado. A gente lançou, algum tempo atrás, em junho de 2018, um livro de diagnóstico sobre o sistema tributário brasileiro, um livro denso de 800 páginas. E mais recentemente lançamos um livro com propostas. O que nós defendemos e propugnamos é uma reforma tributária. Estamos de pleno acordo com todas as falas aqui, no sentido de que a reforma tributária é a reforma de fato estruturante, a mais importante do país. A divergência, ela aparece, e o deputado Mauro colocou muito bem, tem uma mediação com o que pensa a sociedade, o senso comum sobre a questão tributária no Brasil, mas saiu uma recente pesquisa, deputado, do Datafolha, muito interessante, que eu sugiro aos deputados e às deputadas que analisem com bastante cuidado essa pesquisa de opinião pública feita pelo Datafolha sobre a percepção da sociedade em relação à tributação. Tá? A sociedade, perguntada se concorda em tributar mais os ricos para melhorar a saúde e a educação, quase 80% dela concorda com isso. A questão é definir no Brasil o que é rico. No relatório da reforma da Previdência, da PEC 06, quem ganha mais de 2.200 está na exposição de motivos. Lá no item 50, já é considerado assim rico, porque nós somos um país de renda muito. Uns dizem renda média, mas na verdade renda baixa. Há muita desigualdade. E a tributação, ela cumpre um papel importante para enfrentar a desigualdade. Então, nós acreditamos numa reforma tributária que seja progressiva, que ela vá além da agenda da simplificação, deputado, que é muito importante, né? É preciso reconhecer a necessidade de simplificar, mas, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a simplificação, ela não basta, ela não resolve o problema nevrálgico do sistema tributário, que é justamente o fato de que nós temos uma carga que incide muito pesadamente no consumo, portanto inibe a produção, inibe, não é? Inibe o crescimento econômico. A tributação do Brasil hoje, ela inibe o crescimento, ela é uma trava para o crescimento econômico do país. E ela precisa ser resolvida. Mas para reduzir a tributação do consumo, que é necessário, colocá-la num patamar mais ou menos médio dos países da OCDE. Um patamar médio. Na média, a OCDE tributa não mais do que 32% no consumo, na média. E nós tributamos a metade. É preciso você deslocar a base de tributação para a renda e o patrimônio. Até porque na renda e no patrimônio que é possível você realizar o princípio da capacidade contributiva. É pela renda e patrimônio que você consegue fazer essa calibragem e observar a capacidade contributiva. Enfim, é nisso que a gente acredita. Tanto a ANFIP quanto a FENAFISC são parceiras, o deputado sabe disso. Luiz Miranda, deputado Homem Celso, que já nos conhece bem, sabe disso. A gente está à disposição para colaborar com esse debate. Muito obrigado. Obrigado. Apenas
complementando aqui, para finalizar, vou encerrar agora e colocar dois pontos aqui importantes para ser validado pelos senhores. Vou tratar hoje como uma primeira reunião, para a gente ganhar tempo, para que a agenda seja uma agenda de verdade produtiva e que a gente não fique só com a fama de que criamos uma comissão e ela não gerou resultados, como muitas outras passaram aí, é o que eu mais escuto. Mas o que o Charles colocou hoje é algo que eu tenho certeza absoluta que nós temos unanimidade na nossa sociedade. Então é diferente, porque quando eu falo, a gente vai aprovar ainda esse ano, tem gente que ri, não é um nem dois não, tem muitos que dão risadas. Eu falo assim, ok, vai na minha rede social e vê o que aconteceu, o impacto que mudou depois que eu passei a defender a reforma tributária e ver antes as porradas que eu estava levando só por ser político. Eu podia estar trabalhando tanto que fosse, só por ser político. Quem é político sabe disso. O tanto que a sociedade está sedenta. Eu não acredito que ninguém que subir no parlamento para vir contra o óbvio vai ter paz. É como se tornasse da noite para o dia o inimigo do país. Em contramão a isso, todos aqueles que defenderam a sociedade serão muito bem vistos e muito bem quistos numa das legislaturas que nós vamos ter a menor renovação de todos os tempos. Porque essas reformas, elas dando certo no nosso país, o nosso país vai bombar. Sabe aquele negócio que a gente chuta assim, vai bombar? O país vai crescer, vai voltar a gerar emprego, segurança pública, você acaba tendo condição de trabalhar nela, na saúde, na educação, porque o Estado passa a ter recursos financeiros para isso. A gente fala em ter menos Estado, mas da mesma forma, se você não tem dinheiro para investir onde mais necessita, é impossível você conseguir começar a fazer as verdadeiras alterações. Até para fazer a reforma hoje tributária, se você não trabalha a Previdência, você não consegue mais fazer, porque o Estado tecnicamente alega que ele não tem condição de brincar com os números. Ele não pode fazer o que os Estados Unidos fez, que reduziu a carga tributária do imposto de renda de pessoas jurídicas de 35 para 21, sem tapar o buraco. Simplesmente reduziu. E teve um crescimento em valor expressivo maior do que o que arrecadava antes com 35. E o desemprego caiu para 3,7%. Eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de achismo. A gente não pode reduzir, porque se reduzir acaba que o Estado perde mais, e começar a observar onde deu certo. E nós tivemos agora, recentemente, uma grande reforma tributária num país maior do que o Brasil, 50% maior do que o Brasil, muito mais bem estruturado, então o risco de ter tido um crescimento era praticamente zero, e eles provaram que é possível. Imagina um país emergente como o Brasil, onde os investidores internos estão sedentos para poder voltar a investir no nosso país, e o mundo inteiro está de olho no nosso país. Será que dá mesmo para ignorar que se reduzir a carga tributária, nós não iremos crescer, nós não iremos arrecadar mais? Os estados e municípios não vão ganhar mais dinheiro? Será que dá para acreditar nessa falácia? É só falácia eterna daqueles que querem manter o Estado no limbo, porque no limbo é onde os corruptos eles se divertem. Porque um Estado crescente, nós temos mais olhos fiscalizando o dinheiro público, porque quanto mais recursos, pelo incrível que pareça, mais fiscalização. Quando está falido, menos fiscalização, porque o interesse público tem um desgosto com a política e a população tira os olhos de onde deveria jamais tirar, que é do erário, do recurso público. Então, eu gostaria de dizer que vocês não estão no caminho correto, não. Vocês estão no caminho mais do que correto. Esse é o caminho que nós vamos seguir aqui dentro, mais porque sabemos que esse é o caminho a ser levado em consideração, até mesmo para atender os anseios da população. Obrigado pela participação e gostaria de deixar para vocês o seguinte, eu vou ver se a gente consegue, amanhã em pauta de urgência, na CFT, na audiência, se vocês puderem me ajudar, que vocês são membros, a gente pediu para o presidente rapidamente puxar, inclusive foi até a mesa que trouxe para mim, para poder pedir esse apoio, um requerimento, número 24 que eu coloquei, que é que a Comissão de Finanças e Tributação acompanhe as audiências dos estados. Ela indique os deputados que possam acompanhar junto com a Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária. Por quê? Como comissão, a gente propor audiências em estado, isso é praticamente uma insanidade, até mesmo pelo custo que traria para dentro da casa. Então, a Frente Parlamentar, como ela tem apoio de algumas instituições, inclusive da FIP, da FINAFISC, que nos apoia, inclusive na organização, a gente precisa de um buffet, precisa de alugar algo, eles vão lá e eles se antecipam, estão nos ajudando diretamente. Você vê, o interesse das instituições é tão grande que eles estão colocando, inclusive, recursos na frente, porque o país está passando mal de necessidade de aprovar uma reforma tributária. Então, nos estados, nós estamos preparando reuniões em todos os estados. Tem coordenadores preparando reuniões e nós queremos rodar todo o Brasil. Porque se a gente não escutar os governadores, os deputados estaduais, lá na frente nós vamos apanhar deles. Então, se eles começam a escutar agora, eles caem para dentro da nossa discussão. Essa é a ideia. Se eles estão dentro da nossa discussão, a gente já sabe aquele que vai dar mais trabalho,
aquele que é mais oposição, onde é que estão os problemas, para a gente tratar pontualmente com os parlamentares daquela região. E aí, pontualmente, a gente consegue sanar aquela possível sangria lá na frente que impede de uma PEC de fato ser aprovada, um PL ser aprovado e assim por diante. Que a gente daqui, a gente pode inclusive desmembrar, quando a gente fala em alteração na época no imposto de renda, isso para o PL é possível passar, você não precisa de uma PEC. Tem várias formas de você ir levando, inclusive o retorno da cobrança de dividendos, ganhos de capital. O PL poderia, partindo do princípio, fazendo junto, que ele poderia ir. Então tem várias metodologias e eu queria pedir esse apoio, de que a CFT destinasse, que não fosse eu, mas que fosse membros que pudessem acompanhar à frente. Então eu vou colocar amanhã em votação, é óbvio. Vou pedir para o presidente ver se ele coloca para a gente em votação. E na sequência, antes de dar o encerramento, eu queria já deixar marcada a próxima reunião. Na próxima quarta-feira é feriado. Provavelmente nós vamos ser intimados para estarmos aqui todos na segunda-feira, segunda e terça. Podemos deixar marcado para segunda-feira pela tarde, umas 16 horas a reunião? Pode ser 14. Porque se bem conheço, pode ser 14. Não, mas peraí. você já consegue chegar? Não dá, hein? Pelo menos são os voos, eu prefiro os voos, 16. exatamente. Talvez tenha a ordem do dia 16. Não, mas aí a ordem do dia começa, véspera de feriado, assim, a ordem do dia vai começar entre 18 e 19 horas. Maravilha. 16 horas está bom para os senhores? Próxima reunião. 29, né? Nessa reunião eu já apresento a agenda. Dia 29. Vou compor com vocês aqui A no... agenda da subcomissão? Exatamente. E dentro do possível... E qual seria a pauta dessa... Eu gostaria de pedir que... Não conseguimos. Que Vossa Excelência Não, puder... te agradeço muito a atenção. Diretamente, a assessoria não sabe responder. Que Vossa Excelência, se avaliar oportuno, inclua na pauta da próxima reunião a discussão e aprovação do plano de trabalho, que pretendo apresentar já segunda-feira o plano de trabalho para a nossa comissão. Maravilha. Aí tá certo. Então, audiência, a gente vai discutir o plano de trabalho e gostaria que na sequência do plano de trabalho, a primeira reunião já fosse então com o governo federal. Se possível, ao invés de alguém apresentar um requerimento, você já me traga que a próxima reunião, sem ser a do feriado, a próxima, o convite a Marcos Sintra. E já hoje é terça, né? Já deixar franqueado aos colegas que quiserem fazer alguma sugestão prévia ao plano de trabalho, eu estou à disposição para receber. Eu acho que o primeiro ponto é escutar o governo federal, para a gente não correr, lá na frente mais uma PEC, boom, aqui dentro, e vai assim, pô, me ajuda aí. Daqui a pouco tem 5 PEC aqui para a gente analisar e nada vai para frente. Então, se a gente puder convidar para a primeira reunião, sem ser a próxima, que você vai apresentar um plano de trabalho, no plano de trabalho, já propor uma reunião com o governo federal e já mandar convocação... Posso me permitir, presidente? É só uma sugestão. O governo não tem uma proposta. Mas se ele sabe que nós vamos trabalhar uma proposta, ele trabalha 2 mãos conosco. Não, veja só, vocês chamaram, que existe a comissão, chamaram o Marcos Sintra para fazer o debate, eles que não venham falar de novo do imposto único, né, que isso é uma coisa que está vencida no histórico. David Howley. Não, mas está vencido, são muitos anos na reflexão tributária. Isso é uma coisa, não é do Howley. Teoricamente está vencido esse assunto, teoricamente no mundo está vencido, você trazer pessoas do governo para discutir, mas o governo, assim como não consegue nem ter uma reforma da Previdência concreta, isso não é uma crítica, é o estilo do governo, está chegando agora. Ele não tem uma reforma tributária para dizer o seguinte, ó, isso a gente vai concordar, isso não vai concordar. Mas não podemos convidá-los para demonstrar que nós queremos ajudar, que daqui pode sair o texto do governo e debater o que eles esperam, quais são os anseios. O Rodrigo Maia acabou botando lenha. Eu percebi. No federal, porque pegou o Baleia Rossi, botou a PEC lá, que é a costa do Recife, e agora o Sintra tem que apresentar alguma coisa. Na verdade, ele está pressionado. Então, uma das sugestões, eu não sei quando que ele pretende apresentar isso, mas ele não pode demorar muito. Então, que ele venha para apresentar a proposta deles. Faço sugestão de que também o pessoal do Recife faça uma bela explanação do projeto deles. Eventualmente, do Luiz Carlos Raul também fazer uma apresentação dele, para a gente poder. Então, para a gente enxergar os elementos, prós e contras, soluções bem boladas, furos que tenham nas apresentações. Eu sei que isso aí vai dar agenda, né? Mas vamos avançar nisso. Mas é importante a gente escutar. Mas é bom a gente escutar. Mas se o objetivo é a gente criar um texto único, acho que a gente vai ter que fazer isso. Tem que escutar, porque tem soluções boas aqui, lá. A única coisa assim, que não pode ficar Frankenstein, tá certo? Agora nós vamos querer um
bichinho bonitinho. Exatamente. Se a gente não puder tirar um pouquinho... Chega de puxadinho nesse país. Do API, um pedacinho ali do API do Baleia, o que tiver de positivo no animal, o que o governo esperava trazer, e a gente apresentar uma do parlamento de verdade, que é onde vai ser votado, será que isso não é um ponto? Um puta de um ponto maravilhoso nosso? Eu concordo com o presidente, que é o seguinte... O relator chegar e fazer uma relatoria olha para só, um aspecto para nós? não podemos nos iludir de que vamos fazer essa reforma sozinhos. Não vamos fazer. Se não vamos ficar a reboque do governo, mas se não tivermos o governo conversando conosco. Exatamente, até para não ter uma formalidade. Ninguém é técnico o suficiente. Não, exatamente. Mas olha só, essa construção é feita dia a dia. Cada reunião você vai construir um tijolinho. E assim, o técnico pode discordar num ponto e a gente concordar em outro, discordar. Eu acho que o caminho é essa parceria. Vamos entrar numa outra do nosso texto, sair esse semestre, pelo amor de Deus. Dentro de um... Eu ia fazer uma sugestão aí. Eu acho que após a aprovação do nosso plano de trabalho, essa comissão precisa ter uma agenda com o presidente dessa casa, Rodrigo Maia, porque sem dúvida ele vai ser o maior avalista do nosso trabalho. Olha só, antes de ir até com ele. Complicado do jeito que está a reforma previdenciária. Dependendo das coisas, essa reforma tributária sai primeiro. Porque é um gigante essa reforma previdenciária. Ela não vai ser uma reforma fácil de ser aprovada. Do meu ponto de vista, ela vai ser fatiada, porque não tem... Vamos respirar, porque eu acho que o tema é polemitismo mais importante. Bom, senhores, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Antes, porém, convoco os senhores parlamentares para a reunião amanhã às 10 horas, no plenário 4, destinada à audiência pública e debate dos aspectos técnicos da reforma da Previdência, solicitado na CFT. Deve ser amanhã, 9 horas, né? 10 horas. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Desculpa, pessoal. Parabéns. Deixa eu alguma sugestão para fazer o plano de trabalho e antes dessa reforma. Todo mundo tem. Também que você está indo botar Vem cá, meu mãozinho. Vem fazer as pazes comigo. Vem fazer as pazes comigo. Estamos juntos. Deu certo, né? Agora é presidir com carinho. Estamos juntos, galera. Encerra a live aí agora e seguir aqui em reunião com o relator. Papo de presidente relator, se for ver. Vai dar bronca. Valeu, galera. Vai dar certo. Como tributária, nosso país voltar a crescer. Começa com tudo. Estamos juntos.